Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Lembrem de estar com seu material didático à disposição de vocês. Caderno, livro, régua, borracha, lápis, para que nós possamos resolver as questões. Vocês acompanhando as nossas resoluções, fazendo tentativas e conferindo com as nossas respostas. Pessoal, para iniciar nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de frações. Revisando frações, na aula passada, revisamos frações. Nessa aula continuaremos. Veremos habilidades diferentes das estudadas na aula passada. Então, pessoal, nós vamos para a página 147. Na página 147, questão 6. Observe a figura e responda à questão. Aqui nós temos uma figura dividida em várias partes, uma tabela. Nessa parte de cima, um inteiro. Esse inteiro, ele foi dividido em 5 partes iguais de 1/5. Cada uma das 5 partes em que ele foi dividido representa uma das 5. Então, 1/5 é uma das 5, 1/5 é uma das 5, 1/5 uma das 5, 1/5 uma das 5 e 1/5 uma das 5. 5 partes iguais. Então, primeiro, o inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Cada uma das 5 partes representa 1/5. Depois, cada 1/5 foi dividido em 2 partes iguais. Depois, o inteiro foi dividido em 10 partes iguais de 1/10. O inteiro foi dividido em 10 partes iguais de 1/10. Então, pessoal, nós vimos essa divisão. Um inteiro dividido em 5 partes iguais de 1/5 e dividido em 10 partes iguais de 1/10. Cada uma das partes aqui dividida representa uma das 10 partes em que o inteiro foi dividido. Aí, pessoal, ele quer saber o seguinte: que fração é equivalente a 1/5 que tem denominador igual a 10? É simples a gente encontrar isso. Para a gente calcular a fração equivalente a uma que nós já temos, nós vamos pegar aquela fração que nós temos, que nesse caso é 1/5, multiplicar. Nesse caso, a multiplicação vai começar pelo denominador. Por quê? Porque aqui nós temos a fração com o denominador 5, mas ele quer uma fração equivalente a ela, que tenha um denominador 10. Lembre, para escrevermos uma fração equivalente a uma que já temos, ou nós vamos multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, ou dividir. Nesse caso, como o denominador que ele quer é um número maior, a gente vai multiplicar. Então, nós vamos pensar, por qual número nós vamos multiplicar 5 para chegar a 10? 2. Eu vou pegar o denominador 5 e vou multiplicar por 2. Aí, eu tenho que fazer a mesma coisa pelo numerador. Eu vou pegar o numerador 1 e multiplicar também por 2. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro os valores e escrevo uma fração equivalente a ela. Então, quando eu multiplico 1 vezes 2, eu encontro 2. Quando eu multiplico 5 vezes 2, eu encontro 10. 2/10 é uma fração equivalente a 1/5 com denominador 10. Questão 7. Ivo e Noeli estão resolvendo os mesmos problemas de matemática. Aí, eles estão dialogando sobre a resolução dos problemas de matemática. E aí elas dizem o seguinte: consegui resolver 2 dos 8 problemas, Noeli falou. Já Ivo falou o seguinte: eu resolvi 1/4 dos problemas. Olha, Noeli falou que resolveu 2 dos 8. Ivo falou que resolveu 1/4 dos problemas. Então, o que é que ele quer saber em relação a esse diálogo e informações? Ele quer saber o seguinte: quantos problemas cada um resolveu? Justifique sua resposta. Então, pessoal, primeiro nós já temos quantos Noeli resolveu. Ela resolveu 2 dos 8. Já Ivo, ele resolveu 1/4 de 8. Lembra que para você calcular uma fração relativa a uma quantidade, basta pegar aquela quantidade, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador? Então, se você dividir 8 por 4, vai obter 2. Se multiplicar 2 por 1, mantém e continua sendo 2. Logo, Ivo respondeu 2 questões
Noeli também 2 questões. Depois ele quer saber que fração é equivalente a 1/10 e tem o denominador 20. Você tem a fração 1/10, quer escrever um equivalente a ela, mas com o denominador 20. Óbvio, vimos neste instante que para a gente escrever uma fração equivalente a uma que já temos, basta a gente multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número ou dividir. Nesse caso, como ele quer denominador maior do que o que nós temos, vamos multiplicar. Vou multiplicar numerador 1 por 2, denominador 10 por 2. Vou encontrar 2/20. É uma fração equivalente a 1/10 com denominador 20. Ele quer também que fração é equivalente a 3/4 e tem denominador 8. Aqui é 4, quero chegar a 8, vou multiplicar também por 2. Terei 6/8. E depois ele quer saber que fração é equivalente a 6/12 e tem denominador 2. Agora é o contrário. O denominador é 12 e ele quer um denominador menor, 2. Vamos dividir. Vamos dividir por quanto? 12 em uma divisão que o quociente é 2, ela é dividida por 6. Logo, 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2. 1/2 é uma fração equivalente a 6/12 com denominador 2. Olhe, escreva uma fração equivalente em cada caso. Ele quer que a gente escreva uma fração equivalente em cada caso aqui apresentado. Na letra A, 6/16. Na letra B, 5/9. Na letra C, 15/30. Então, eu escrevi para a letra A, 6/16, 12/32. Multipliquei. Na letra B, 10/18. Multipliquei também. Na letra C, 30/60. Também multipliquei. Então, pessoal, todas essas frações aqui apresentadas são equivalentes às que nós já tínhamos. Vamos para mais uma questão. Ana usou 2 inteiros, aqui veja que já é uma fração mista. 2 xícaras por completa, mais metade de outra xícara de açúcar para fazer um bolo. De quantas xícaras de açúcar ela precisaria para fazer 2 desses bolos? Ana vai fazer um bolo. Ela usou 2 inteiros de xícaras, mais 1/2 de uma outra xícara de mesmo tamanho de açúcar para fazer um bolo. Quantas xícaras de açúcar seria necessário para fazer 2 bolos iguais? É simples, basta nós pegarmos 2 inteiros e 1/2, que é uma fração mista, e nós somarmos a outra quantidade exatamente igual, já que são 2 bolos de mesmo tamanho. Então, pessoal, para somar aqui é muito simples. Nós vamos somar 2 mais 2, que são as partes inteiras, nós vamos obter 4. Nós vamos somar 1/2 mais 1/2. Lembre, para somar frações com denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Mas aí, a gente escreve 4 xícaras por completa, mais 2/2. É uma fração aparente. Eu posso dividir 2 por 2 e encontrar 1. Então eu fico com 4 mais 1, 5. Ela vai precisar de 5 xícaras de açúcar iguais a que usou anteriormente para fazer 2 bolos iguais ao que fez anteriormente. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi mais uma revisão envolvendo frações. Espero que vocês tenham aprendido mais habilidades. Um forte abraço e até o próximo encontro.